Meus amigos e amigas, uma alegria e uma graça de Deus, nós podemos estar juntos mais uma vez na nossa Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Hoje vamos conversar sobre as grandes heresias que perturbaram a vida da igreja, na verdade, durante toda a existência da igreja, até hoje. Porque a gente sabe, Jesus falou no Evangelho, né? Onde a semente do Evangelho caiu, o demônio veio e lançou o joio. O que é o joio? O joio é exatamente a heresia. Então, nós queremos exatamente conversar um pouco sobre isso. Né? Vocês vão poder ver isso nos livros, né, da história da igreja, né? Principalmente o primeiro volume, mas em todos os 3 volumes de história da igreja, a gente tem as heresias. Porque as heresias, como eu disse, elas atravessaram aqui a história da igreja praticamente durante todo o tempo da igreja. Não foi só assim no primeiro século, não, né? Mas foi aí até hoje, né? Nós temos coisas que complicam aí a vida da igreja. Bom, vamos pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos a falar um pouco das grandes heresias que perturbaram a vida da igreja desde o primeiro século até hoje, vamos lembrar o seguinte: a Canção Nova precisa de você. Sem isso, olha, eu não teria feito, né, a nossa Escola da Fé já há mais de 25 anos. Então, não esqueça de ajudar a Canção Nova. E é muito fácil. Hoje o instrumento mais fácil de você transferir recursos é pelo Pix. Então, você tem o Pix da Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. E não tenha dúvida, se você ajuda a evangelização, se você ajuda a salvar almas, salvar famílias, salvar jovens, você tem os mesmos méritos do evangelizador. Quem disse isso foi um Papa Paulo VI. Muito bem, também você pode acessar aí para o seu enriquecimento espiritual o CN Plus, né? Uma plataforma maravilhosa que você tem aí toda a programação da Canção Nova ali dentro. CN Plus. Vale a pena você baixar aí esse aplicativo e você poder acessar. Muito bem, vamos começar então a nossa conversa sobre as heresias. Aliás, eu quero mostrar esse livro que eu estou lançando essa semana, O Triunfo da Igreja. O que é esse livro? Eu quero até ler aqui uma frase muito interessante que eu coloquei aqui na orelha do livro, né? Que é do Frederico Ozanam. Frederico Ozanam foi aquele francês que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Hoje é beato, né? E o Frederico Ozanam, ele disse o seguinte: todos os ataques que se dirigem contra o cristianismo serão prelúdios de outras tantas vitórias da igreja. Todo ataque que a igreja sofre é um prelúdio de mais uma vitória que a igreja vai ter. Por quê? Porque Cristo prometeu: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, né? Então, nesse livro aqui, eu mostro exatamente isso. Todos os ataques que a igreja sofreu e todas as vitórias que ela teve. Veja, primeiro foi
daquela perseguição dos judeus, ali já em Jerusalém. Mataram Estevão, mataram, né, Tiago Maior, os cristãos tiveram que se espalhar, os católicos, né? Depois foi aquela terrível perseguição dos romanos, 250 anos de perseguição romana. E a igreja venceu. Né? Porque o Império Romano se tornou cristão. Né? O grande Daniel Hopes, historiador da igreja, diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Olha que frase. A espada romana, dona do mundo, se curvou diante da cruz de Cristo. Ele fala que a igreja fez a revolução da cruz. Né? Depois teve a perseguição, você conhece, nazismo, comunismo, né? Revolução cubana, que matou muitos cristãos, Revolução Espanhola, Revolução Mexicana. Meu Deus do céu, esse ativismo anticristão hoje, esse laicismo, e a igreja vai passando. E você sabia que esse ano aumentou o número de católicos no mundo? Aumentou de 1,2 bilhão para 1,3 bilhão. É aquilo que o Tertuliano disse lá no século II, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É o que o Ozanam disse. Cada ataque que a igreja sofre é um prelúdio de que ela vai vencer. Então, esse livro que eu coloquei, O Triunfo da Igreja, mostra isso nesses 20 séculos de vida da igreja. Muito bem, vamos então conversar um pouco hoje sobre um desses problemas da igreja, as grandes heresias. Porque no começo o demônio tentou destruir a igreja, o cristianismo, de fora para dentro, as perseguições. Mas o demônio viu que não adianta derramar sangue dos cristãos, porque, como disse o Tertuliano, né? Sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Toda parte onde o evangelho foi lançado, a semente foi colocada na terra, né? Teve que ser regada com o sangue dos mártires. Isso no mundo inteiro. Onde o evangelho foi pregado, aqui no Brasil, o primeiro bispo que veio para o Brasil, né, da Espanha, ou melhor, de Portugal, Dom Pedro Fernando Sardinha, ele e 100 missionários foram mortos pelos índios caetés e comeram as carnes deles. Aqui no Brasil. E vários mártires jesuítas. Isso aconteceu no Canadá, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no mundo inteiro. Onde a semente do evangelho cai na terra, duas coisas acontecem. O sangue dos mártires e o joio das heresias. É a arma do demônio para tentar destruir a igreja. Então, vamos conversar um pouco sobre as heresias. O demônio percebeu que ele não conseguia destruir a igreja de fora para dentro, nem com as perseguições todas que eu já citei, que estão nesse livro aqui. Então, o que ele fez? Ele começou a criar um problema dentro da igreja, as heresias. E aí é muito triste, por quê? Porque uma coisa é você lutar contra o inimigo externo, que não é cristão, outra coisa é você lutar contra os irmãos, dentro de casa. Então, as heresias, elas quiseram estraçalhar a igreja. Mas, graças a Deus, né, o Espírito Santo foi iluminando a igreja, nos vários concílios que a igreja foi fazendo ao longo da história, 21 grandes concílios, a igreja foi debelando os erros. Tá? Bom, primeiro de tudo, o que é uma heresia? O catecismo da igreja diz assim, que a heresia é a negação, após o batismo, de algumas verdades que devem ser acreditadas com fé divina e católica. Ou, igualmente, uma obstinada dúvida com relação às mesmas. É importante entender isso. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. O que é uma heresia? Você é batizado, é cristão, e você começa a negar algumas verdades que são dogmas de fé. E diz aqui que devem ser acreditadas com fé divina. O que é fé divina? Você tem a fé humana e você tem a fé divina. Deixa eu explicar a diferença. A fé humana é aquilo que você checa com a experiência, com a ciência. Né? Eu acredito que isso aqui é um livro, porque está aqui, ó, as folhas feitas de papel. É fé humana, não tem como negar que isso aqui é um livro. Mas a fé divina, não. A fé divina você não pega na mão. É acreditar ou não acreditar. Você acredita por quê? Porque Deus revelou.
Então, a fé humana está baseada na ciência, a fé divina está baseada na revelação. Então, quando o católico batizado ele começa a duvidar, né, de coisas que são reveladas, mistério da Santíssima Trindade, presença real de Cristo na Eucaristia, a confissão, a missa, etc, 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 ele cai na heresia. Tá certo? Ou então, quando ele começa a colocar uma dúvida, eu acredito, mas tenho dúvida, para com a dúvida. Se o Cristo disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, você não pode ter mais dúvida. Então ele fala aqui, ou igualmente uma obstinada dúvida com relação às mesmas o quê? As verdades reveladas, que para nós são os dogmas de fé. Bom, o que é a apostasia? A apostasia é o total repúdio da fé cristã. A pessoa não quer mais ser cristão. Então hoje existe, na Europa, por exemplo, é uma moda hoje do desbatismo. Né? Eu não quero, eu vou lá pedir para cancelar meu batismo. E cancela, só que cancela só no papel, porque o cristão batizado uma vez, ele é cristão para sempre. Batismo, crisma e ordem não apaga, porque marca a pessoa de maneira definitiva. E também tem a questão do cisma. Então são três coisas que podem acontecer: heresia, né? O cisma e apostasia. O que é o cisma? O cisma é uma separação. É o ato de recusar-se a se submeter ao Papa ou à comunhão com os membros da igreja que estão sujeitos ao Papa. Isso é um cisma. Então, houve muito cisma na história da igreja, né? Houve o cisma de Lutero, houve o cisma de Henrique VIII na Inglaterra, houve o cisma ortodoxo, 1054, as grandes separações, e houve muitas outras também. Bom, a igreja, né, é muito bonita uma citação de Santo Hilário de Poitiers, doutor da igreja, que morreu em 367. Olha a citação de Santo Hilário de Poitiers, diz assim: a igreja floresce quando ela é perseguida, triunfa quando é oprimida e progride quando é desprezada, fica de pé quando parece vencida. Vou até repetir, é tão bonita essa frase de Santo Hilário de Poitiers, lá do século IV, doutor da igreja, hein? A igreja floresce quando é perseguida. Quanto mais perseguida é, mais ela floresce. Triunfa quando é oprimida. É aqui, ó, o triunfo da igreja. Triunfa quando é oprimida. E progride quando é desprezada, chutada, caluniada. Ela progride, ela avança. Fica de pé quando parece vencida. Ou seja, é esse triunfo da igreja que, né, eu procurei relatar nesse livro aqui, Santo Hilário de Poitiers. Uma coisa interessante que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, São Paulo escreveu assim: é preciso que haja heresias entre nós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Ou seja, a heresia, ela faz espécie de um filtro. Quem cai para a heresia é porque não é católico de verdade. O Papa Bento XVI, um dia, ele disse assim: a igreja não perdeu muitos católicos, não. A igreja perdeu aqueles que não eram de fato católicos. Porque quem é de fato católico não deixa a igreja, não cai na apostasia, não cai no cisma, não cai na heresia. Então, é interessante essa citação de São Paulo, 1 Coríntios 11, 19. É preciso que haja heresias, divergências entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Porque quando acontece a heresia, aí você vai saber quem é quem. Quem adere à heresia é porque não é cristão de verdade, né? E Jesus avisou, gente, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas eles são lobos arrebatadores. Está lá no Sermão da Montanha, Mateus 7,15. Né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então está aí. Jesus avisou, vai haver lobo no meio do rebanho. E como é que vocês vão conhecer o lobo? Pelos frutos. Aquele que produz heresia é lobo. Aquele que produz coisa boa é a ovelha. Né? E Jesus disse, aliás, não é Jesus, agora São Paulo, quando São Paulo se despediu dos bispos em Éfeso, que ele ia partir para Roma para ser preso, etc., está lá nos Atos dos Apóstolos,
São Paulo diz para eles, né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha, gente, quem é que constitui bispo? É o Espírito Santo. Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha o que São Paulo fala para os bispos de Éfeso, né? Cuida desse rebanho, né? Porque Cristo conquistou esse rebanho com seu sangue. Ele fala, sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos cruéis que São Paulo diz que vão entrar dentro do rebanho? São os hereges, ok? E ele fala, mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, olha aí a heresia, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vale a pena você reler isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 até 30. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Quem são esses homens, né? São Paulo diz que vão proferir doutrinas perversas? São os hereges. E é uma coisa interessante, sabe, gente? Gente importante. Não é leigo, não. É tudo padre e bispo. Você não vai encontrar um leigo herege. Raramente. Né? Nós vamos ver aqui nas heresias que os hereges foram bispos de Constantinopla e padres, né, famosos. Ok? Vamos para o intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa. Muito bem, vamos lá continuar nossa conversa sobre as grandes heresias. Você pode estudar isso. Uma das fontes, os nossos livros de história da igreja, tem o primeiro volume, que é a Igreja Antiga, até o ano 500, mais ou menos. Depois temos a Idade Média, que vai até o ano 1500. Né? E em todas essas épocas houve heresias, viu? A Idade Média é a terrível heresia dos cátaros que gerou a Inquisição. E depois temos a igreja também, a Idade Moderna e Contemporânea, que é o terceiro volume, tá? Está aqui esse terceiro volume, História, que é até os dias de hoje, do ano 1500 mais ou menos até o dia de hoje. Então, quem gosta de estudar história, tem aí material tranquilo para você usar. Bom, vamos continuar. Eu estava dizendo então que São Paulo, quando se despediu dos bispos em Éfeso, porque ele ia ser preso já em Roma, ele sabia disso. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 30. Então, ele fala para os bispos de Éfeso, né? Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem a si os discípulos. Vocês veem que toda hora a igreja tem que publicar alguns documentos. Nós vemos, por exemplo, agora, a Congregação da Fé publicou um documento, né, chamado Dignitas Infinita, ou seja, dignidade infinita, né, onde a Congregação da Fé deixou bem claro que a igreja condena, né, ideologia de gênero, mudança de sexo, que mais? Aborto, eutanásia, suicídio assistido, e essas coisas que muitas vezes entram na cabeça dos hereges. Entende? Bom, mas vamos lá, né? Mas foi na luta contra as heresias que os grandes padres da igreja, principalmente dos primeiros séculos, eles desenvolveram a boa exegese bíblica e a teologia. Então, uma boa explicação da Bíblia, uma boa teologia surgiu por quê? Porque tiveram que enfrentar as heresias. Né? Por exemplo, os falhos cânones da Bíblia, elaborados pelos hereges, ajudaram a igreja a discernir os verdadeiros livros inspirados pelo Espírito Santo. Você sabe que foi a igreja que selecionou o que está aqui, ó. E como é que a igreja fez isso? Os hereges queriam colocar uma porção de livros aqui dentro. A igreja, Sabe, gente, só de falsos evangelhos, diz o Vittorio Messori no livro dele, que havia mais de 80. 80. A igreja deixou só 4.
Mas isso por quê? Analisando exatamente os livros heréticos. Né? Santo Hipólito de Roma, que morreu mártir em 235, ele disse, escreveu o Labirinto, uma obra dele, onde ele refutava 32 heresias no tempo dele. Gente, ano 235. Refutava 32 heresias. São Justino, que foi mártir em 165, um grande padre da igreja, né? Ele escreveu o Tratado contra todas as heresias, que segundo Santo Irineu, que foi do século II, atacava principalmente Marcião, que era gnóstico, lá do gnosticismo, que já entrou na igreja logo no primeiro século. Né? Na mesma época, Santo Irineu de Leão, Santo Irineu morreu no ano 200, mártir, ele escreveu a sua obra Adversos Hereges. O que é essa obra Adversos Hereges? É uma dessa coleção aqui da Patrística, que é essa coleção verde da Paulus, onde ele combate uma das piores heresias e uma das primeiras heresias, que foi o gnosticismo. Então, com a finalidade de combater uma das primeiras e piores heresias, né, foi que Santo Irineu escreveu essa obra. Ainda hoje, o gnosticismo tem raízes vivas, como, aliás, recentemente o Papa Francisco disse. Há uma forma de um neognosticismo hoje na igreja. Então, a história da igreja, ela mostra, meus amigos, que é mais difícil você vencer as heresias do que as perseguições externas. Sabia disso? Porque a luta contra a heresia, aquilo que eu disse, é uma batalha amarga, porque muitas vezes é contra irmãos, né? E não contra adversários. Uma coisa interessante que Santo Agostinho disse é que os mentores das heresias, os hereges, eles sempre foram homens cultos, inteligentes, que souberam articular bem a mentira para apresentá-la como uma verdade, somando muitos adeptos. Você não vai encontrar herege pouco inteligente, não. Os hereges são todos eles, primeiro, influentes, porque se ele não for influente, ele não faz escola, não tem seguidores. Segundo, se ele não for inteligente, ele não consegue engendrar uma mentira em cima da verdade. O que a heresia é? O Papa Bento XVI explica bem assim, o que é uma heresia? Heresia ela tem um núcleo de verdade encapada com a mentira. Entendeu? Por exemplo, você pega aí teologia da libertação marxista. Ótimo, vamos defender o pobre, o oprimido. Claro, quem que não quer isso? Mas só que joga uma capa de mentira em cima, o marxismo. Ah, vamos fazer isso com luta de classe, com invasão de terra, com quebra-quebra, com revolução. Não. Você não pode fazer o mal através, você não pode fazer o bem através do mal. Então, toda heresia, Bento XVI explica bem, tem um núcleo de verdade, mas em cima você tem a mentira. Agora, quanto mais forte esse núcleo de verdade, mais difícil é você quebrar a heresia. Por isso que a igreja teve muita dificuldade. Né? Então, isso é muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho do gnosticismo, ou também chamado docetismo. Foi uma heresia que entrou no primeiro e segundo século da igreja. Na encíclica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco falou de um perigo atual que hoje há na igreja. Ele falou uma heresia que surgiu na igreja no primeiro século, o neognosticismo. O Papa Francisco falando isso. Ele falou desse fascínio de gnosticismo que se caracteriza por o quê? Por um racionalismo baseado em conhecimentos que levam a pessoa a desprezar a salvação em Jesus Cristo. Não, a salvação vem através de uma ciência oculta que só uns inspirados conseguem ter. Opa, está lá na encíclica do Papa, no número 94. Né? Depois, né, na recente carta da Sagrada Congregação da Fé, que é de 2018, aprovada pelo Papa, ele fala de um certo neognosticismo que apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo. Ou seja, eu faço a minha religião, não preciso da igreja, né? Nesse subjetivismo religioso. Então, assim, a salvação no gnosticismo, ela consiste em quê?
A primeira heresia que praticamente entrou na história da igreja foi combatida por São João, São Pedro e por São Paulo. Então, o gnosticismo ele consiste em libertar a pessoa do corpo e do mundo material, nos quais não se descobrem mais os vestígios da mão providente do Criador. Veja, o gnosticismo ele é dualista. O que é dualista? Ele acreditava o seguinte, que acontece o mal no mundo porque existem dois deuses. Um Deus bom que só fez coisas boas, espirituais, e um Deus mau que só fez coisas materiais. Bom, já está errado, porque não existe dois deuses. Deus é um só e Deus é bom. Não existe um Deus bom e um Deus mau. Já partiram errado. Partindo errado, o resto tudo vai dar errado, porque um abismo, como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Então, o gnosticismo era assim, dualista, né? E consequentemente, desprezava aquilo que é material. Ora, se aquilo que é material é obra do Deus do mal, eu tenho que desprezar o que era. Gente, isso ficou tão forte que isso renasceu na Idade Média, por volta do ano 1000, com os cátaros, que acabaram dando origem à Inquisição. Foi essa raiz do gnosticismo que floresceu. Bom, o gnosticismo era de fundo dualista, como eu disse, nasceu lá no mundo grego, penetrou no cristianismo, negava que Jesus Cristo tivesse se encarnado de fato, uma vez que os gnósticos consideravam a matéria má. Como é que o verbo de Deus santo vai se encarnar na matéria se a matéria é má? Então Cristo não se encarnou. Então ele dizia, é uma encarnação aparente. Aí vem a expressão docetismo, porque doceta em grego quer dizer aparência. Então não acreditavam que o Cristo... Por isso que São João, lá nas cartas dele, vai dizer quem é o anticristo. O anticristo é aquele que nega que Cristo se encarnou. São João já lá nas encíclicas dele já combatia isso. Então eles negavam a encarnação de Cristo, alegando que apenas parecia com o homem, mas a sua humanidade era apenas ilusória, aparente, daí vem docetismo, E dessa forma, consequentemente, eles anulavam a redenção de Cristo. Se Cristo não se encarnou, não houve a redenção. É por isso que os apóstolos, São Pedro, São Paulo, São João, tiveram que enfrentar pesado. E depois também Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, São Policarpo de Esmina, São Clemente de Roma, o quarto Papa, todos eles tiveram que combater pesado o gnosticismo. Por isso que São Paulo disse, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas, que proíbem o casamento. Quem é que proibia o casamento? Eram os gnósticos. Por quê? Porque no casamento você gerava um filho que é uma obra material e, portanto, era obra do Deus do mal. Veja, gente, que coisa louca. Mas isso complicou muito a vida da igreja. São João, nas cartas dele, São João disse, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, eram os gnósticos daquele tempo. Está na primeira carta dele, capítulo 2, versículos 18 a 22. E ele coloca, nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo Espírito que proclama Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Quem era esse anticristo que São João diz que já estava no mundo? É aquele que negava a Cristo, a encarnação de Cristo, ou seja, os hereges gnósticos. Bom, depois uma outra heresia chamada montanismo, que surgiu no final do século II, de um herege chamado Montanus, que pregava um retorno à penitência e ao fervor assim, de maneira muito rigorosa, alegava que os seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja, porque ele era diretamente inspirado pelo Espírito Santo.
E Montanus começou a ensinar sobre uma iminente volta de Cristo na Frígia, e levou o povo para o campo, todo mundo, Cristo está voltando, vamos... Né? Para ele, a igreja não tinha capacidade de perdoar pecados mortais. E uma coisa incrível, Montano ele batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano, porque ele se achava cheio do Espírito Santo. Ele não dizia, vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Pai, do Filho e de Montano. É claro que a igreja condenou essa heresia. Né? O Papa da época condenou essa heresia. Depois tivemos uma heresia chamada sabelianismo, de Sabélio. Gente, era tudo, sabe? Padre, gente famosa, século III. Sabélio era um teólogo cristão, nascido na Líbia, e a sua fama iniciou-se quando ele foi para Roma, tornando-se líder da doutrina do monoteísmo modalista. O que é esse monoteísmo modalista? É o seguinte, o Sabélio dizia assim, não tem Santíssima Trindade, não, Pai, Filho e Espírito Santo, só tem o Pai. O Filho e o Espírito Santo são apenas, representações aparentes do próprio Pai. Então, o Filho é o próprio Pai com uma aparência de Filho, o Espírito Santo é o próprio Pai com aparência... Não, aí ele disse, não. Por isso, Sabélio foi excomungado pelo Papa Calixto, primeiro no ano 220. Veja o que são as heresias, erros de doutrina. Tá? Então, esses sabelianistas, eles ensinavam que Jesus Cristo e Deus Pai não eram pessoas distintas, mas sim dois aspectos ou operações de uma única pessoa que seria o Pai. A igreja, gente, sofreu para enfrentar essas coisas, mas os papas eram muito firmes, né? Então, as três pessoas da Trindade existiam apenas em referência ao relacionamento de Deus com o homem, mas não como uma realidade objetiva. Ou seja, negava a Santíssima Trindade, um dogma básico da fé católica. Depois tivemos um chamado ebionismo, né? Do século I até o século III, era uma doutrina herética de Ebion, que negava a divindade de Jesus. Ele aceitava o Velho Testamento, o Antigo Testamento, rejeitava o Novo Testamento, que ele substituía por outro chamado Evangelho dos Ebionitas. Você vai encontrar isso aí, o Evangelho dos Ebionitas. Então, Cristo tinha apenas para ele um corpo aparente. Era um mero homem com a força de... Ou seja, era mais ou menos um sabelianismo misturado com gnosticismo. Né? Então, gente, a igreja teve que combater tudo isso. Acreditavam que Jesus era o Messias, mas um homem comum que se tornou divino na ocasião do batismo. Não tem nada a ver com aquilo que eles ensinam. E eles insistiam na necessidade de seguir os ritos e leis judaicas, outra coisa que a igreja já tinha também abolido. E aí a gente vai ver outras heresias também. Né? Vamos para o intervalo, mas tem mais coisa aí para a gente falar, viu? Aguarde aí. Meus amigos, continuando a nossa conversa sobre as grandes heresias. Lógico que aqui eu não vou conseguir mostrar tudo, porque são muitas heresias, né? Quero mostrar mais uma vez esse livro, O Triunfo da Igreja, porque nesse livro aqui eu coloco no meio essas heresias, a luta que a igreja teve contra elas, né? Esse triunfo da igreja. Bom, mais uma heresia que surgiu foi chamado apolinarismo. Quem era Apolinário? Apolinário era um bispo de Laodiceia. Olha aí, bispo de Laodiceia. Já dizia a vocês que os grandes hereges foram bispos. Ele viveu de 300 a 390. Não é? E ele dizia assim, que Jesus é Deus com uma natureza humana mutilada, sem alma racional. Opa! Se Jesus não tem alma, ele não é homem. Se não é homem, não pode ser o Salvador. É aí que a igreja condenou num sínodo em 377. O que nós dizemos de Jesus na hóstia? Corpo, sangue, alma e divindade. Quem é homem tem alma humana. Jesus tinha o verbo como pessoa, mas ele tinha uma alma humana, e o seu Apolinário negava que Jesus tivesse uma alma humana. Veja, gente, coisas sérias, porque mexe com a figura de Jesus, que é o ponto mais importante da nossa fé.
Então os santos padres diziam assim: o que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Ou seja, se o verbo não assumiu a natureza humana perfeitamente, ele não pôde ser o homem que vai salvar o homem, sendo ao mesmo tempo Deus. Entende? E aí é bonito como é que o Espírito Santo foi guiando a igreja para que a igreja vencesse essas heresias. Uma heresia terrível que surgiu no século IV foi o arianismo, de Ário. Quem era Ário? Ário era um presbítero famoso de Alexandria, né? E o Ário ensinava que Cristo não era Deus, e sim uma criatura de Deus. Opa! Se a criatura não é Deus, porque Deus não é criatura, Deus é criador. Então o arianismo ele foi solenemente condenado no ano 235 pelo primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Nicéia. Nicéia é uma cidade perto de Constantinopla, onde ficava ali, inclusive, o imperador Constantino, né? E exatamente o concílio de Nicéia definiu a divindade de Cristo, luz da luz, Deus de Deus, né? Consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma substância, essência, natureza do Pai, então ele é Deus. Isso foi terrível, porque essa heresia, gente, a igreja levou pelo menos 4 séculos para vencer. Por quê? Porque, infelizmente, alguns sucessores de Constantino, que eram chamados basileus, né? Imperadores do Império Romano do Oriente, eles se tornaram hereges arianos e deu um trabalho tremendo para a igreja vencer, né? E depois, no ano 381, no concílio de Constantinopla, né, que definiu a divindade do Espírito Santo, também o concílio de Constantinopla, o primeiro, em 381, ele confirmou, né, a divindade de Jesus Cristo. Aí nós vamos ter o credo niceno constantinopolitano, né? Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele não é criatura, ele é gerado desde toda a eternidade, consubstancial ao Pai, né? E o concílio de 381 condenou uma outra heresia. Qual foi a heresia? A heresia, né, de um patriarca de Constantinopla chamado Macedônio, né, que saiu com a heresia, que recebeu o nome de macedonismo, que negava que o Espírito Santo era Deus. Por isso o concílio de Constantinopla, no ano 381, negou o Espírito Santo é Deus. Aí no credo niceno constantinopolitano vai ter, né? Foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele é igualmente adorado. Se adorado é Deus, porque a gente só adora a Deus. Bom, deu muito trabalho para a igreja. Tivemos uma outra heresia que foi combatida pesadamente por Santo Agostinho, o pelagianismo, no século V. Pelágios era um monge gaulês, olha aí, sempre uma pessoa importante. Negava que nós herdamos o pecado de Adão e alegava que o pecado original passa por imitação e não por transmissão. Ou seja, eu tenho pecado original porque eu imito alguém que age. Não, o pecado original ele passa por transmissão de pai para filho, não tem como. Então, é outra luta que a igreja teve que enfrentar. Negava que nós, então, herdamos a santidade ou a justiça como resultado da morte de Cristo na cruz. Olha, se você nega o pecado original, você não precisa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio exatamente para tirar o pecado a partir do pecado original. E ele dizia que nos tornamos pessoalmente justos através da instrução, da imitação da comunidade cristã, seguindo o exemplo de Cristo, que não precisa da graça de Deus. Opa! Quem primeiro estremeceu contra isso foi Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, mais do que ninguém, ele experimentou a necessidade da graça de Deus para se converter, para viver o cristianismo. Por isso Santo Agostinho é chamado o doutor da graça, né? O Pelágio, ele declarava que o homem, ele nasce moralmente neutro e pode chegar ao céu por seus próprios esforços. Não precisa da graça de Deus, não precisa de Jesus Cristo, não precisa do sacramento.
É claro que e era um monge, gente. Teve que ser combatido pesadamente pela igreja. Né? De acordo com o Pelágio, né? A graça de Deus não é verdadeiramente necessária, mas apenas facilita uma tarefa difícil. Claro que teve que ser condenado. Outra heresia pesada que a igreja enfrentou, o nestorianismo de Nestório. Quem era Nestório no século V? Bispo de Constantinopla, famosíssimo. O que o Nestório negava? Negava que Maria, né, era a mãe de Deus e que não podia ter o título de Theotokos, né, ou seja, mãe de Deus. Não, ela é mãe do homem Jesus, mas não é mãe de Deus. Opa, peraí, então existem dois Jesus? Existe um Jesus que é homem e um Jesus que não é homem? Né? Nestório, ele alegava que Maria deu origem apenas à pessoa humana de Cristo, em seu útero, e chegou a propor como alternativa o título de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, mas não Theotokos, mãe de Deus. Lá vai a igreja fazer um outro concílio para debelar isso daí. Né? Lá no ano 431, concílio de Éfeso, então a igreja precisou condenar. Né? Não existem duas pessoas em Jesus Cristo. E existem duas naturezas numa única pessoa, que é o Verbo. Então a igreja condenou a heresia no ano 431, lá no concílio de Éfeso, onde Nossa Senhora viveu com São João. Até hoje tem lá ainda as ruínas dessa basílica em Éfeso, que hoje é na Turquia, onde foi realizado esse concílio. E o concílio definiu com clareza, né, que Maria é Theotokos, mãe de Deus. Né? Não, claro, no sentido de que ela seja anterior a Deus, ou seja, a fonte de Deus, né? Ela gerou o Verbo. Não, o Verbo sempre existiu, mas ela gerou o Verbo encarnado. Né? É a expressão de São Bernardo. Né? Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo feito homem. Né? E é interessante que o povo, gente, aplaudiu quando o concílio de Éfeso colocou isso, Maria, mãe de Deus. Por quê? Porque o povo já acreditava que Maria era mãe de Deus há muito tempo. Você se lembra daquela oração? Lá do século II, né? Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Olha aí, século II, essa oração foi encontrada em Alexandria, no Egito, em grego, e estava escrito ali, Agios Theotokos, ou seja, Santa Mãe de Deus. Ou seja, século II, os cristãos se colocavam debaixo da proteção da Santa Mãe de Deus. Por isso que na Ave Maria a gente reza, Santa Maria, Mãe de Deus. Infelizmente, nossos irmãos separados ainda estão na heresia do Nestório, né? Que Nossa Senhora, Maria é apenas mãe do homem Jesus. Não tem dois Jesus. Bom, uma outra heresia pesada também, que apareceu no século V, foi chamado monofisismo. Mono e física, daí sai monofisismo. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza. Bom, o que aconteceu? Um monge famoso de Constantinopla, chamado Eutiques, estão vendo aí, ó, mais uma pessoa famosa. Ele começou a dizer o seguinte, tá bom, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele não tem duas naturezas, ele só tem a natureza divina, porque a natureza divina engoliu a natureza humana. Opa! A igreja, de jeito nenhum. Se ele não tem natureza humana, ele não é homem. Se não é homem, ele não pode ser salvador do homem. Então, foi condenado pelo concílio de Calcedônia, né, no ano 451, pelo Papa São Leão Magno, que escreveu uma carta, a famosa Tomos a Flaviano, que era o patriarca de Constantinopla, dizendo o seguinte, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A pessoa de Jesus é o Verbo, mas ele tem duas naturezas, humana e divina. Depois surgiu uma outra heresia, mais para frente, lá por volta do ano 680, chamada monoteletismo. Mono quer dizer um, teletes em grego quer dizer vontade.
Então surgiu mais um patriarca de Constantinopla, mais um bispo, chamado Sérgio, que defendia o seguinte: em Jesus só existe uma vontade, uma telete, uma vontade, né? Que é a vontade divina. Ele não tem vontade humana. De novo a igreja arrepiou. Como que não tem vontade humana? Lá no Horto das Oliveiras ele não quis pedir ao Pai para que livrasse da cruz? Não, ele tem vontade humana sim, né? E por isso que ele disse ao Pai: se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas tem uma coisa, né? A vontade humana em Jesus era sempre submissa à vontade divina. Pai, não faça a tua vontade, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. O que é um exemplo maravilhoso para nós, né? Então veja, agora já estamos no ano 681, no Concílio de Constantinopla III. A igreja teve que combater o monotelitismo. Já tinha combatido o monofisismo, agora Gente, vocês estão vendo, é até difícil a gente guardar tudo isso. Mas eu estou colocando isso aqui nessa aula, embora possa ser assim até meio cansativo, para vocês entenderem como é que a igreja já sofreu para poder vencer essas coisas. Depois, no século VII, surgiu mais uma heresia, século VII, século VIII, que deu um trabalho tremendo para a igreja durante pelo menos 100 anos. O chamado iconoclasmo. O que era iconoclasmo? Ícone é uma figura, né? Um quadro. Clasmo é quebra de ícones, a quebra de imagens. Né? Lá por volta do ano 700, surgiu, na região de Constantinopla, essa heresia. Fruto de quê? Fruto exatamente do islamismo, que o islamismo não tem imagens. Então, essa coisa entrou na igreja e começaram a quebrar as imagens. Até que um dia derrubaram um Cristo enorme que tinha na praça mais importante de Constantinopla. Gente, isso gerou uma revolução entre os monges dos mosteiros que defendiam as imagens e os iconoclastas hereges que combatiam as imagens. Olha, durante quase 100 anos a igreja, teve derramamento de sangue. Essa heresia surgiu exatamente quando esse grupo, conhecido como iconoclasma, destruidores de ícones, eles alegavam que era pecaminoso fazer estátuas, pintura de Cristo, dos santos, etc. A igreja combateu. Né? A igreja combateu isso pesadamente. Né? E o livro do Êxodo não proíbe imagem, proíbe o quê? Imagem de ídolo. É outra coisa. Deus não mandou Moisés construir a imagem de 2 querubins e colocar em cima da Arca da Aliança? Como é que Deus proíbe imagem? Se manda Moisés fazer 2 imagens. E no templo de Jerusalém tinha imagem de touros, tinha imagens nas cortinas. Deus proíbe imagem de ídolo, de Deus falso, bezerro de ouro, Aserá, Baal, Moloque. Claro, isso está proibido. E a igreja estudou profundamente essa questão. Então, no concílio de no concílio de Nicéia II, e a igreja aprovou tranquilamente o uso das imagens. Se você pegar aqui no catecismo da igreja, quando fala de imagens, você vai ver o catecismo traz aqui a citação do concílio de Nicéia, que diz o quê? As imagens são boas, devem ser colocadas nos paramentos litúrgicos, nas alfaias sagradas, nas paredes, nas ruas. Isso, gente, foi no ano 789, ou seja, ano 800 praticamente. Então você está vendo nessa aula de hoje, gente, desde o primeiro século até o século VIII, como a igreja sofreu para vencer todas essas heresias. E depois tivemos ainda o catarismo, que é um assunto que eu já falei aqui, que é originário lá do gnosticismo, que complicou muito a vida da igreja, inclusive na Idade Média, e fez surgir, inclusive, a Inquisição. Mas essa é uma história mais longa que eu quero tratar numa outra aula depois, com mais tempo. Bom, por hoje vamos ficar aqui.
Eu acho que deu para a gente ter uma visão assim geral das grandes heresias e tem mais coisa que você pode continuar a estudar, tá bem? Pedindo a algum sacerdote que nos acompanhe ou algum diácono que nos dê a bênção para todos que nos acompanham, para suas famílias e para vocês mesmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.